Bom, então, pessoal, bom dia. Eu sou a professora Geisa Miller, né? Sou professora aqui da EAD, professora também no presencial do curso de Biblioteconomia, professora também no programa de pós-graduação em Ciência da Informação aqui. Vai ser muito bom passar esse período, né, desses quase 2 meses, com vocês, né? Quase não, dos 2 meses com vocês. Eu normalmente ministro as disciplinas que elas estão no eixo de tecnologia, né? Então, nos veremos nessa disciplina e provavelmente em algumas outras disciplinas que vão surgir durante o curso de vocês, também relacionadas a questões tecnológicas. Então, eu já inicio aqui fazendo a apresentação da disciplina, né? A ementa da disciplina, ela visa trabalhar os aspectos históricos e epistemológicos das tecnologias de informação e de comunicação, traz algumas noções básicas aí de sistemas operacionais, editores de textos, planilhas, gestores de base de dados, web design e outros recursos computacionais. É uma disciplina bem introdutória, então ela vai trazer muitos elementos que, ao decorrer do curso, vocês vão perceber que vocês vão aprofundar em muitos dos elementos que vocês vão ver aqui nessa disciplina introdutória. Então, a gente espera que ao final da disciplina vocês consigam se familiarizar com esses fundamentos, né, das tecnologias de informação e de comunicação, com esses processos de transformação, né, da qual a sociedade ela está vivenciando, que vocês possam refletir do ponto de vista de aplicação dessa tecnologia nos diversos ambientes, né, da sociedade e também nos contextos da nossa área, né, e os processos de própria transformação da biblioteconomia em relação às tecnologias, que vocês consigam identificar e fazer o uso de diversas ferramentas tecnológicas que vão contribuir aí para o armazenamento, para a comunicação da informação e outras questões que estão relacionadas com o curso, né, com a biblioteconomia. Então, é uma disciplina bem introdutória, mas ela traz muitos elementos importantes, né, e de fato ela vai trazer algumas discussões mais críticas em relação às tecnologias, né, para pensar de fato a aplicação, o uso e as noções de transformações das quais nós estamos vivendo, né? Então, a organização da disciplina, então nós vamos passar esse período junto até o dia 13 do 6, né? Então, aqui eu coloquei a data do curso, né, e tudo, da disciplina toda, e aí eu separei a disciplina, eu organizei ela em algumas unidades. Vocês vão perceber que essas unidades, elas são as mesmas unidades que são tratadas no livro base da disciplina, tá? Então, a gente começa com uma unidade 1, que vai trazer alguns aspectos históricos e epistemológicos, né? Vai falar desses processos de mudança e de transformação das tecnologias. E aí, para essa unidade, nós temos uma atividade. Então, a ideia é de que cada unidade, dentro do bloco da unidade, vocês tenham uma atividade relacionada aí para ser desenvolvida. Então, com exceção da unidade 5 e a unidade 6, que é um conteúdo que vai fazer parte da atividade avaliativa final. Então, na unidade 1, vocês vão ter um questionário, né? Um questionário automático que vocês podem realizar. Ele já está aberto, inclusive, eu não sei se vocês já entraram na disciplina durante a semana, né? Acredito que a disciplina já está liberada para vocês. Eu vi lá que todos estão matriculados, então todo o conteúdo e material já está aberto, né? E já estava lá disponível para que vocês já, inclusive, iniciassem a leitura durante a semana mesmo. É, então, essa primeira atividade ela vai estar disponível até o dia 17 do 5, já contando aí com os prazos, né? E as datas que nós temos. E aí depois eu vou verificar, e aí não é certeza, tá? Mas eu gostaria que vocês se dedicassem para finalizar até o dia 17,
mas se eu ver que a gente está tendo alguns problemas em relação ao acesso e tudo mais, eu posso tentar expandir um pouquinho essa data, tá? Lembrando que aí essa expansão também ela não vai ser feita, não é muito, tá? Então fiquem atentos às datas, porque elas estão todas identificadas lá na plataforma, no Moodle. Na unidade 2, 3 e 4, então eu fiz uma junção, tem uma junção dessa unidade, né? Eu juntei a unidade 2, 3 e 4, mas ela fala sobre sistemas operacionais, ela vai trazer mais do ponto de vista técnico mesmo, como é que se faz uma planilha eletrônica, são noções básicas, né? Editor de texto, a gente sabe que na educação à distância tem muitas pessoas que têm um pouco de dificuldade de lidar com editores de texto ou iniciar, né, o seu curso aí tendo uma noção básica de internet, de uso de computador, de como funcionam esses sistemas operacionais, esses programas e tudo isso, né, esses softwares que a gente utiliza. Também vai ter um questionário automático que vai estar disponibilizado até o dia 25. Então entenda o que a gente vai realizando por etapas, e cada unidade ela tem um tempo, né? E basicamente entre uma ou 2 semanas, até porque é pouco tempo, né? Então, basicamente, um mês e pouquinho de disciplina, então é como se cada semana fosse uma unidade, tá? É basicamente essa divisão. Cada semana ela tem aí uma unidade. E aí é importante que vocês se organizem para que vocês consigam fazer a unidade na data correta que está disponível lá no Siga para vocês. É uma forma de vocês organizarem. Tanto que lá no Siga, não, no Moodle. Tanto que no Moodle eu informo a data de início da unidade, a data de fim da unidade, só por uma questão de organização, tá? Ela vai estar aberta durante todo a disciplina, mas só para uma questão de organização, essas unidades elas foram divididas por semana. Então, aí vocês podem conseguir desenvolver melhor, né? A unidade 5 que vai falar sobre web design e biblioteconomia, que é uma área bastante importante, a área de arquitetura da informação. E a gente tem uma unidade 6, né, que ela vai falar sobre recursos computacionais, então ela vai trazer diversos softwares de gestão de acervos, vai falar sobre banco de dados, sobre redes sociais, sobre algumas plataformas colaborativas, computação em nuvem, para trazer essa diversidade de recursos que são utilizados, inclusive na nossa área, né, e ambientes informacionais para o nosso trabalho. E aí, para essa unidade, então, nós não temos prevista a atividade, mas uma atividade avaliativa final, que vai estar disponível no dia 13 e no dia 14, e elas são referentes à unidade 5. Então, essa atividade final, que vai estar disponível só no dia 13 e no dia 14, vocês vão ter esses 2 dias de prazo aí para poder entrar e fazer essa atividade avaliativa, e o conteúdo dela é referente à unidade 5. Então, lá no Moodle, eu disponibilizei todos os dados para vocês, né, em relação à disciplina, todo o material, todo o conteúdo está lá na disciplina. E aí, conforme vocês forem tendo alguma dúvida, ou de acesso, ou de entendimento mesmo da organização, vocês podem entrar em contato ou comigo ou com a Thalita. A Thalita é a tutora, né, dessa disciplina. Eu não sei se ela tá por aqui, eu tô vendo o nome dela aqui. Thalita, você quer falar alguma coisa para os alunos? Estou Ou quer se aqui, professor. apresentar? Olá, bom dia, bom dia. É um prazer enorme, né, estar com vocês nessa disciplina e já me coloco à disposição, né, para poder acompanhá-los, para tirar dúvidas durante o processo. Qualquer dificuldade que vocês tenham, é só entrar em contato que a gente está aqui para poder auxiliá-los no que for possível. Ótimo. Então, os contatos, o meu contato e o contato da Thalita tá disponível lá na plataforma,
né? Deixa eu só ver se eu consigo compartilhar minha tela. Eu queria entrar lá só para mostrar algumas coisas para vocês. Só um minutinho. Vocês já acessaram a disciplina essa semana? Quem entrou na disciplina aí essa semana já deu uma olhadinha lá e verificou os documentos, já deu uma olhadinha. Ótimo. Antônio, coloca para eu compartilhar a tela, por favor. Aqui ele não aparece. Professor, eu coloquei na opção do meio da barra de ferramentas, ela não está selecionável, a opção de compartilhar. Não, ela não nem aparece essa opção. A outra ela tava aqui, não. Eu desselecionei e voltei a senhora como apresentadora. Ainda não aparece? Peraí, deixa eu olhar aqui. Não é nos três pontinhos, né? Não, é na barra lá embaixo, junto com o microfone e a câmera. É a Tá, terceira sim. opção. Ah, para a janela aparece. Deixa eu ver aqui. Aqui é do coro da introdução. Certo. Todo mundo tá vendo? Todo mundo vendo? Então, aqui a gente começa a disciplina, né? Tem aqui uma mensagem de boas-vindas, minhas gravadas, e eu gosto muito de deixar disponibilizado para vocês todas as nossas datas, tá? Então, essas datas aqui, elas são datas muito importantes para vocês observarem. E aí a gente vai seguir essas datas aqui, tá? E aí vocês marquem aí para vocês não se perderem. Eu disponibilizo aqui o plano de ensino da disciplina. Não mostrei o plano de ensino agora de manhã para vocês, porque eu trouxe isso nos slides, né? Então, as informações sobre ementa e tudo mais eu trouxe nos slides. E aqui logo no início a gente já tem o livro, que é o livro base do curso, tá? Então, é a apostila do curso aqui. Então, da disciplina, vocês vão ter todo o conteúdo aqui. E aí é importante dizer para vocês que essa apostila, ela é bem interessante, ela vai trazer para vocês, em alguns momentos, algumas atividades. E as atividades que ela traz para vocês são atividades para vocês fazerem a fim de se familiarizar com o conteúdo, para vocês conseguirem compreender melhor o conteúdo, mas elas não são atividades de entrega, tá? Para minhas disciplinas. Então, as atividades de entrega que são avaliativas aqui, que vão contar como avaliação da disciplina, elas estão disponíveis aqui no Moodle, mas não são essas da apostila. Essas são só para vocês fazerem um estudo individual de vocês. Aqui tem a parte de comunicação e avisos, então, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem também mandar aqui no fórum que a gente recebe, né? Eu ou a Thalita estaremos aqui disponíveis para responder vocês. O e-mail da Thalita também está disponível aqui para vocês poderem entrar em contato com ela, qualquer dúvida, né, ou qualquer problema que vocês estiverem. Então, aqui, como eu falei para vocês, a gente inicia a nossa unidade
né, falando desses aspectos históricos e epistemológicos. E aí, como eu disse para vocês, a gente vai eu disponibilizei as unidades por semana, tá? Então, aqui tem uma unidade da semana, ela tá toda disponível no Moodle, mas eu só coloco por semana aqui para facilitar o período e o estudo de vocês. Então, aqui a gente tem essa primeira semana, né? Espero que a maioria de vocês já tenham entrado lá, já tenham identificado a disciplina, pode até já ter começado a fazer a leitura do próprio texto, né? Para conseguir fazer a atividade. Aí eu sempre venho com um quadro mais explicativo, apontando qual é as páginas de leitura para essa primeira unidade. Então, eu identifico aqui para vocês, ó, leia de página tal até página tal, leia o texto tal, assista o vídeo, para vocês poderem se preparar para a realização da atividade. E aí, a atividade aqui já disponível para vocês, né? É, e aí, para vocês poderem fazer a leitura. E o texto também já disponível aqui. E aqui algumas orientações sobre o questionário, porque eu sei que às vezes gera dúvida quando a gente vai entrar no questionário. Será que se eu clicar aqui eu já entro direto? Quanto tempo eu tenho para fazer? Então, eu coloco todas essas informações aqui em relação a esse questionário para vocês poderem se preparar. Então, o questionário ele fica aberto num tempo de limite de 4 horas. Quando você acessa, ele começa a contar essas 4 horas. Se você sair do questionário, não tem problema, se você consegue sair, porém, ele continua contando o tempo, tá? E aí, quando finalizar esse tempo, ele encerra. Então, uma vez que vocês iniciarem, inicie e finalize para vocês não terem problema de repente perder o tempo aí. Então, o questionário aqui já está disponível, né, para vocês realizarem até o próximo final de semana. Aqui a próxima unidade, unidade 2, 3 e 4, também segue a mesma lógica, né? Então já está aqui com os dias identificados para vocês se dedicarem durante a semana à disciplina, né? A esse conteúdo da disciplina. Tem alguns vídeos para vocês e pode ser que eu coloque também alguns vídeos meus também e vou disponibilizando durante a semana para vocês poderem ir assistindo. Então, também tem a mesma lógica, né, do qual eu expliquei a unidade 1. Então, para a unidade 2 também é a mesma coisa. E aqui também a atividade que já está disponível. Aí a gente tem a unidade 5, que também fala aqui sobre web design, né, na biblioteconomia, indicação da leitura da página, um vídeo aqui para fixação do conteúdo e alguns textos aqui que vão também contribuir para uma leitura complementar. Eu separei dois conteúdos interativos, que são conteúdos que vão ajudar na fixação do conteúdo da disciplina, mas não é atividade avaliativa, tá? Então, é só um caça-palavras aqui que você vai poder entrar e você vai desenvolvendo ele para se preparando para a prova também. E tem a unidade 6 que também é a mesma dinâmica, né, das demais unidades que eu já falei para vocês. Também vem com essa discussão sobre software, então bastante discussão interessante aqui e um joguinho de fixação também que é só para fixação do conteúdo. E aqui, por fim, o questionário avaliativo final, que vai estar disponível só no dia 13, né, até o dia 14, e com a indicação de todos os textos e as leituras que serão necessárias para vocês realizarem este questionário. E aí depois o prazo de recuperação, mas é só em julho. Então, essa é a nossa disciplina, e eu queria abrir para vocês agora para perguntar se alguém tem alguma dúvida em relação à disponibilização de conteúdo, se tem dúvidas em relação a datas, porque aí a gente já tira agora e depois eu vou entrar no conteúdo em si da primeira parte, né, da disciplina, da unidade 1, para a gente já mudar eu já vou dar para vocês uma primeira aula sobre o nosso conteúdo. Alguém tem alguma dúvida?
Geis, a Ana Ludmila levantou a mão. Ludmila, pode falar. Como assim você fala atualizada? Antônio, teve alguma atualização? Ou mesmo conteúdo, mesmo material, mesmo conteúdo? Não, professora, os livros das disciplinas continuam com o mesmo conteúdo. Mesmo conteúdo. Então é o mesmo conteúdo, Ludmila. E aí o uso, né, da apostila, ali você vai ter um conteúdo, mas ele não traz informações relacionadas à data, essas coisas. Aí você vai seguir o que a gente colocou lá, lá no Moodle. Alguém mais tem alguma dúvida em relação a essa parte mais técnica da disciplina, de organização, de atividades? Sobre as atividades, tudo ok, pessoal? Então, são questionários que eles vão estar disponíveis lá para vocês. Quando for a data, específica, semana específica para fazer, é só entrar e realizar. Bom, ok, então, eu vou passar agora para o conteúdo inicial da disciplina. Vou passar agora para o conteúdo inicial da disciplina, em relação a esse texto. Esse texto é um texto da Lúcia Santaella, é um texto que eu gosto bastante porque ele traz alguns aspectos de mudanças das tecnologias e ele traz também algumas discussões relacionadas à cultura, tá? Então, a Lúcia Santaella, ela discute muito sobre essa complexidade, né, das culturas contemporâneas. Ela vai muito, a discussão dela vai muito para a semiótica, que é uma área de estudo da comunicação, né, que fala sobre a construção aí de significado. Ela vai tratar o aspecto da cultura como um organismo vivo, como com comportamentos de adaptação. Então, é um texto de 2003, mas um texto bastante interessante, porque ele traz os desdobramentos de algumas eras que também influenciam os aspectos informacionais para o que a gente está vivendo hoje, né? Então é um texto bastante interessante porque ele traz esses desdobramentos, inclusive do que ela vai chamar de mídias, até a cybercultura, né? E aí o advento do pós-humano. Então, é um texto bastante interessante porque não fala só do ponto de vista da transformação da tecnologia, mas alia a questão da transformação da tecnologia à cultura, né? E essa é uma discussão bastante importante para nós. Então, esses são alguns estudos que ela desenvolve, né, e algumas inquietações que ela tem, são especificamente assim para compreender essa complexidade, né, da cultura contemporânea, né, e ela vai falar que essa cultura
ela se deve a uma expansão aí da comunicação, das tecnologias de comunicação, e que isso tem interferido em todas as áreas, e também do conhecimento humano, né? Então, essas transformações, elas vão inaugurando aquilo que a gente chama hoje de cultura digital, e ela vai refletindo sobre isso. E aí, quando ela percebe que a cultura de massas, né, que aí quando a gente fala cultura de massas, a gente retoma algumas discussões que é dos meios de, os veículos de comunicação de massa. Então, que aí a gente vê, de fato, a presença dessa cultura de massas, né? Ela vai entrando em crise, como eu falei para vocês, é um texto de 2003. Então, ela vai entrando em crise e vai trazendo o surgimento de uma mídia onde o usuário ele pode escolher as suas preferências. Então, hoje a gente está imerso aí nos streams, né? Todo mundo vai acessar alguma coisa. Hoje o usuário ele escolhe aquilo que ele vai acessar, ele escolhe aquilo que ele vai ver, né? Então, ela traz algumas discussões para dizer que essa cultura de massas que era presente, né, numa forma de comunicação que era de um para muitos, vai entrando em crise e trazendo o surgimento de uma nova mídia. Então, quando ela faz essas discussões, ela ela vai dizendo que essas transformações, né, ela vai refletindo sobre isso e vai dizendo que essas novas tecnologias de informação e de comunicação, elas não estão mudando apenas as formas de entretenimento, as formas de lazer, mas elas estão mudando todas as esferas da sociedade, né? E a gente tem um outro autor também que fala sobre isso, que é o Castells, né? E que já dizia sobre isso há anos atrás. Ele dizia que a evolução das tecnologias de informação e de comunicação elas trouxeram mudanças muito significativas para todos os contextos, né? O contexto social, o contexto econômico, contexto político, e que não há nenhum aspecto da sociedade que não tenha sido alterado já por essas evoluções, né? Então, esse contexto de transformação que ela traz, que ela vai dizendo sobre isso, né? É um contexto que foi sendo semeado ao longo dos anos por um processo de produção, por um processo de distribuição, por um processo de consumo de comunicação, e aí ela vai chamar isso de cultura das mídias, né? Que é uma cultura de processos que é bem distinto de uma lógica massiva da qual a época a sociedade estava vivenciando, né? E que isso foi fertilizando aí o terreno sociocultural para o surgimento do contexto virtual, digital, de forma geral, como a gente vê hoje, né? Então, a gente tem um processo aqui do que eu gosto de chamar de digitalização do eu, na vida cotidiana. Por quê? Porque a gente pode dizer que nos últimos 30 anos, talvez até um pouco mais, né, nós passamos por transformações muito profundas aí no contexto social, no contexto cultural, educacional, no contexto econômico, no contexto político, de transformações de tecnologias de informação e de comunicação. E aqui eu trouxe alguns desenhinhos, algumas figuras para vocês aqui. Talvez alguns de vocês vão até se identificar com algumas dessas imagens, né? Então, antigamente nós tínhamos aí os telefones, os orelhões, né? E as pessoas faziam fila para utilizar, tinha gente que colocava banquinho para sentar, para falar com alguém, as fichas, né? Então esses telefones públicos eles tinham, começou com ficha, depois foi para uma espécie de cartão, então a gente vê uma mudança significativa nisso também. É, nas próprias listas telefônicas, né? Todo mundo recebia lista telefônica em casa, então hoje a gente já não utiliza mais, a gente tem acesso a muitas informações, às vezes, na própria internet, né? Com os endereços e agora a, com outros tipos de informação. A gente tem aqui as fitas, né? Quem que nunca utilizou
Pode ser que tenha alguns mais jovens aqui de vocês que não tenham visto ainda, mas nós ouvíamos músicas por essas fitas. Então, quando a gente colocava, às vezes, elas num tocador de fitas, ela, às vezes embaralhava tudo, a gente tinha que tirar com caneta, enrolar com caneta, para poder ouvir, tinha que tomar cuidado com as fitas, porque senão estragava. A gente tem também aqui, eu trouxe uma imagem de um fax que, que a gente utilizava bastante também antigamente, hoje a gente já não utiliza, com o Orkut. Então, a gente vê dentro desse processo de digitalização do eu na vida cotidiana novas formas de localização no espaço, né, que são processos dos quais as tecnologias de informação e de comunicação elas trouxeram. Então, novas formas de comunicação no espaço, novas formas de se buscar a informação, e aí, dentro do processo de busca de informação, a gente tem algumas problemáticas, né, relacionadas, porque antigamente, quando, especificamente na nossa área, porque antigamente, quando a professora ou alguém passava alguma atividade para um aluno, né, ou nós mesmos na escola, no ensino básico, nós sabíamos onde nós podíamos ir para encontrar uma informação. Então, nós íamos até as bibliotecas, né, porque eram os locais onde a gente sabia que ou uma informação ou outra pode ser que a gente não encontraria, mas a gente sabia que lá era um lugar que possivelmente nós encontraríamos, né? Então, aí a gente ia para essas bibliotecas, às vezes a gente ia para as Barças que tinham, quando o professor pedia para fazer pesquisa, aquelas enciclopédias gigantes, né? Vermelhas, azul, né? E quem tinha essas enciclopédias, né? Eram pessoas que tinham uma condição financeira muito melhor, porque elas eram caras, então as pessoas faziam pesquisa nesses lugares, a gente já sabia onde se buscava a informação. E hoje, com a internet e com a web, a gente tem uma dificuldade que é onde eu busco uma informação. Então, a primeira coisa que as pessoas fazem quando elas entram na internet para fazer alguma pesquisa, alguma coisa, elas vão direto ao buscador do Google e é ali que elas fazem as suas pesquisas, né? E a grande maioria acessa ali o buscador do Google, mas não vai nem até a terceira página. Ela vai na primeira página, digita uma palavra que ela queira pesquisar alguma coisa. Se ela não encontrar, ela muda a palavra. Então, ninguém fica indo até a segunda, terceira, quarta página. Isso é o que a maioria das pessoas elas fazem. Então, a gente tem um processo de uma dificuldade em relação ao processo de busca da informação, porque as informações na web elas estão dispersas, né? E essa é uma das problematizações que a gente traz para a nossa área, porque isso trouxe uma mudança muito significativa para a biblioteconomia. Mudou também a forma como nós nos relacionamos, né? Então, a gente tem outras formas de se relacionar, a gente tem outras formas de leituras, né, que fogem ao modelo do impresso. Essas transformações, elas trouxeram também outras relações de poder, de economia, de sociedade, e a gente tem também uma nova, uma nova noção, de cultura. Então, a gente pode dizer que nós somos, nessa era, né, a qual a gente vive agora, nós somos produtores e consumidores de informação ao mesmo tempo. Então, aqui eu trouxe um desenho só para vocês terem uma ideia aqui, né? Então, antes, a forma de disseminação de informação, a gente pode dizer dentro do conteúdo mais massivo, né, que ela era de um para um, depois ela muda de um para todos com o rádio, de um para muitos com a televisão, e hoje a gente vê de muitos para muitos com a internet, com o uso da web, ou seja, de uma forma de disseminação de informação a qual a gente estava imerso, né? A gente passa e a qual a gente recebia as informações. Hoje a gente já está dentro de um contexto que é de construção de conteúdo, então não somos somente receptores de informação, mas hoje todos interagem com essa informação, todos constroem conteúdo, todos compartilham informações. Então não recebemos somente conteúdos
prontos, mas hoje a gente interage com esses conteúdos, a gente compartilha esses conteúdos, a gente se relaciona com esses conteúdos. Então, nós podemos dizer que nós somos produtores e que, ao mesmo tempo, somos também consumidores, de informação. E aí, entrando, já na discussão do que a autora do texto que eu disponibilizei, ela vai dizer o seguinte, que a cultura de mídias, ela não se confunde com a cultura de massas, nem com a cultura virtual ou com a cybercultura, porque ela vai perpassar de forma intermediária entre a cultura de massas, entre a cultura virtual ou a cybercultura, e o que que ela vai chamar, de cultura de mídias, né? Ela vai dizer no texto que é a forma como esses elementos, ah, tanto a cultura de massas, a cybercultura, como foi sendo semeados por processos de produção, por processos de distribuição e de consumos comunicacionais. Então, logo no início do texto, para quem já fez a leitura, ela vai fazer uma observação e ela vai dizer que as forças ali do capital cooperativista, elas foram e aí a gente pode, né, para trazer para vocês um entendimento melhor do que seriam essas forças do capital cooperativista, né? Empresas, mercado, a própria lógica econômica, né? Ela vai dizer que essas forças, elas foram, é, como é que eu vou dizer, gente, a palavra? Elas conseguiram e elas conseguem implementar e elas conseguem expandir com sucesso as diversas tecnologias. Então, ela vai dando exemplo como, por exemplo, a robótica, os bancos de dados, a internet, realidade virtual. Então, todas essas tecnologias, elas não ficam restritas ao campo técnico. É isso que ela vai dizer no início do seu texto. Ela quer dizer o seguinte: olha, essas forças do capital cooperativista, elas não são restritas a um campo técnico, mas essas forças são forças que elas vão reorganizar a vida social como um todo, né? Ela vai dizer que o apontamento que ela faz é que é, essas mudanças tecnológicas, elas são guiadas pelo capital e quando guiadas pelo capital, elas vão afetar trabalho, elas vão afetar a formação, elas vão afetar a forma que as pessoas passam a pensar e a perceber, elas vão afetar a comunicação, as redes, as mediações, o consumo, né, com a personalização, com dados ou com a própria vigilância aí dos comportamentos, ela vai afetar as relações sociais, né? Ou seja, ela traz uma junção em relação ao que é a tecnologia e que os interesses econômicos juntos eles vão redesenhar a sociedade. Então, ela traz essa discussão logo no começo do texto, né, para dizer, informando que essas forças elas têm um papel que também redesenha a sociedade, né, que aí é o que ela vai ao longo do texto aí ela vai apontando ao longo do texto esses processos de mudanças e de transformação. Então ela vai dizer que a ideia de cultura das mídias que é uma ideia bastante que surgiu lá no contexto de 1980, 82, mas nesse momento, quando ela lança a ideia dessa cultura das mídias, não existia um entendimento real do que era aquilo, né? Naquela época, ninguém falava a palavra mídias. O que se falava era cultura de massas. E o que a gente tem como cultura de massas? TV, rádios, como o desenho que eu mostrei ali para vocês. Vamos pensar num meio de comunicação que é de um para muitos,
né? De pessoas que estão recebendo ali uma determinada informação. Então, quem falava normalmente essa palavra mídias na época, eles eram os publicitários, né? E, assim, então, e aí quando surge o entendimento, né, dessa palavra que ninguém falava na época, aí ela lança essa ideia de cultura das mídias, né? E o que ela mais estudava e refletia muito sobre isso, que ela se indagava muito sobre isso, era de que como que essa palavra mídias, como que ela ia se incorporando na cultura, como que ela ia se desenvolvendo na cultura para depois ela denominar aquilo que ela chamou de cultura das mídias. Então, ela vai dizer que a cultura das mídias, ela não se confunde com a cultura de massas. Ela traz essa explicação, né, para dizer que não é a mesma coisa, nem com a cultura virtual ou com a cybercultura, mas é uma cultura que ela perpassa de forma intermediária, tá? Ela perpassa entre essas duas definições. Então, ela não se confunde com a cultura de massas, nem se confunde com a cultura virtual ou com a cybercultura, mas ela vai perpassar de forma intermediária aí entre essas duas definições. Então, ela vai chamar de cultura de mídias a forma como esses elementos eles foram sendo semeados aí, como eu falei, né, anteriormente, por processos de produção, por processos de distribuição, por processos de consumos comunicacionais, e ela vai chamar isso de processos que vão se fertilizando, processos que vão se fertilizando gradativamente aí um terreno sociocultural para o surgimento do que a gente vive hoje. E aí, quando ela fala desses processos que vão se fertilizando gradativamente no terreno sociocultural, ela vai trazer esse aspecto das formações socioculturais. E aqui eu acho bastante interessante, porque a gente vê muito na biblioteconomia a discussão da cultura impressa, né? Então, quando vocês forem fazer, ou não sei se vocês já fizeram a disciplina de fundamentos, a disciplina de história dos registros, do conhecimento, vocês vão passar por essas discussões sobre a escrita, sobre a impressa, sobre a cultura impressa, mas ela traz essas formações socioculturais, de que eu acho bastante interessante, né? E inclui aí a cultura das mídias e agora o que a gente chama de cultura digital, né? Mas ela vai dizer que esses processos, eles são formações socioculturais como passagens de uma cultura, ela vai chamar isso de passagem. E aí, por que que ela chama esse contexto aí de passagem? Porque ela vai dizer essas passagens, de fato, que seriam essas passagens da cultura oral, a cultura escrita, a cultura impressa, a cultura de massas, da mídia e a cultura digital. Mas ela não fala que isso é realizado. Ai, o que é isso aqui? Deixa eu tirar aqui. Ela não fala que isso acontece a partir de períodos culturais lineares, né? E quando ela diz sobre isso, ela está querendo dizer o seguinte, ó, que não é a mudança de uma cultura, então a cultura oral terminou a cultura oral, agora veio a cultura da escrita. Terminou a cultura da escrita, agora veio a cultura da impressa. Terminou a impressa, agora de massas. Não, mas ela vai chamar isso de passagens e a forma como uma cultura ela vai se misturando à outra, tá? Então ela não é dentro de um processo linear de finalização. Terminou uma, entrou a outra e aí acabou a outra. Não. Mas ela chama isso de passagem e a forma como uma vai se relacionando com a outra. Então, elas são inseparáveis, né, da forma de socialização, quando ela vai falar assim, é, o que que são, então, essas mídias, né? O que que ela traz aí com conceitos de mídias? Então, que a cultura de mídias
é a forma como esses elementos eles foram sendo semeados, como eu falei, para o processo de produção, distribuição, de consumo, e que elas são inseparáveis das formas de socialização e de cultura. Então, quando cada novo meio de comunicação ele vai trazer um ciclo cultural e óbvio, né, que é próprio a ele, e que essas mídias elas são conformadoras de novos ambientes sociais, né? Ou seja, elas vão se reformulando e elas vão apontando aí novos ambientes socioculturais. E aí ela traz uma discussão bastante interessante também para falar sobre veículos. E aí, quando ela fala sobre veículos, ela vai dizer que veículos não são só canais, né? E que como se ela vai dizer assim que os veículos eles não são só canais, né, de comunicação, como se fosse se não fosse as mensagens que circulam, né? Ela diz que certamente eles estariam esvaziados. Isso é uma defesa clara que ela faz em relação ao sentido da comunicação que não está no meio em si, né? Mas que está ali naquilo que está circulando nesse veículo de comunicação. Então, um meio, no ponto de vista dela, né? Um meio ele não significa nada, mas ele vai ganhando sentido quando existem mensagens que vão sendo produzidas ou organizadas ou que vão sendo interpretadas aí nesse meio. Então, aí aqui ela faz ela vai, como falei para vocês, ela vai muito para uma discussão sobre linguagem, né, sobre semiótica, que é um estudo que ela faz. Então, por isso que ela faz essa discussão para falar dos meios, mas ela vai dizer o seguinte, que existem diferentes linguagens, que existem diferentes sistemas sígnicos, que eles vão se configurando dentro, né, a partir desses veículos, e aí esses em consonância aí com os próprios limites ou com os próprios potenciais de cada veículo. Então, também possuem misturas entre linguagens, né, principalmente como veículos híbridos, por exemplo, a gente dá o exemplo aí da televisão hoje, né? E aí todo mundo escolhe hoje, por exemplo, o que quer assistir. Você assiste uma televisão, ao mesmo tempo na televisão você pode colocar o seu Spotify, ouvir música, né? Então você vê as diversas linguagens que vão permeando esses esses veículos, né? E aí aqui quando ela vai falar, né, ela sempre vai trazer a discussão dela para a questão das mídias, né, que as mídias, então, elas são suportes, materiais, elas são canais físicos, isso é o que ela traz no texto, especificamente nesse texto, né, nos quais as linguagens, elas vão se corporificando e elas vão se transitando ali. Então, ela vai dizer que a mídia, ela é o lugar onde a linguagem, ela vai ganhando corpo, né? Então, a linguagem ali, ela faz essa discussão porque, para ela, as discussões sobre linguagem são muito importantes. Então, por isso que ela fala sobre isso, mas ela basicamente vai falar sobre a mídia ser o lugar onde a linguagem, ela vai ganhando corpo, né? E aí ela precisa de um suporte para aparecer e para circular. Então, por exemplo, quando a gente dá um exemplo de texto, né? O texto ele vai precisar de um papel ou o texto vai precisar de uma tela. A música ela precisa de um meio sonoro, ou num rádio, ou num streaming, ou vídeo. Ele precisa de uma tela, ele precisa de um dispositivo. Então, quando ela fala sobre isso, para dizer que os suportes eles podem mudar, mas o princípio semiótico, ou seja, a linguagem ali, o princípio ele não muda. Então, aí a gente pode trazer aqui vários exemplos, né? Por exemplo, os livros, que está dentro das nossas discussões, né? A gente tem os livros e hoje a gente tem os e-books, hoje a gente tem os EPUBs. Então, o suporte, ele vai dando um domínio a uma técnica ou uma tecnologia de comunicação
que é mais recente, e aí isso vai sendo alterado. Então, a gente pode mudar de papel para uma tela, mas a gente continua lendo, é disso que ela está falando. Então, aí a gente muda de um papel para uma tela, mas você continua fazendo a leitura, você continua interpretando, você continua produzindo, você continua dando sentido do mesmo jeito, em essência, né? Então, é isso que ela quis dizer, que os suportes, eles podem alterar, eles podem mudar, mas o princípio ali semiótico ele não muda. Então ela vai afirmar que, embora os suportes, né, e as tecnologias de comunicação eles se transformem, isso historicamente a gente vê, né, muitos veículos, muitas coisas que foram alteradas, né, historicamente, mas os princípios deles ali que vão reger a produção, que vão reger a interpretação, elas vão permanecer. Para ela, isso garante a continuidade nos processos de significação. E aí eu acho interessante falar para vocês também, então, o que que a gente está chamando de comunicação nisso, né? Que eu acho que é importante para a gente também ter essa informação, que é basicamente o que ela vai discutir, né? Um ponto de discussão da própria autora, que ela vai dizer que a comunicação não são essas tecnologias que funcionam como um tráfego informacional, ela vai dizer que não é isso, mas que são tipos de signos que vão circular nesses meios. Então, comunicação não é a tecnologia em si, não é o veículo em si. Por isso que eu havia falado para vocês, né, sobre a discussão que ela faz sobre o que ela está chamando de veículo. Não é o veículo em si, não é a tecnologia em si, mas é aquilo que está circulando nesses meios, né? Então, para ela, a comunicação é basicamente linguagem também. Então, ela vai. Esse é um conceito dela, né? Então, o que ela vai chamar de comunicação não são essas tecnologias que vai funcionando como um tráfego informacional, mas é a forma, os tipos de signos, né? A linguagem que vai circular nesses meios, né? E signos são linguagens. Enfim, ela trabalha muito com essa noção de semiótica que eu falei para vocês. Mas ela vai dizer que as mídias, elas são suportes que são materiais, que são canais físicos, né? E que a linguagem ela vai se corporificando um, através dessa mistura toda. E aí, já entrando aqui na discussão sobre a cybercultura, né? Antes de falar sobre a cybercultura, deixa eu só retomar então a questão que ela fala sobre as eras, né? Que ela vai dizer sobre aquelas 6 eras culturais, e assim, do ponto de vista do texto, o que eu acho interessante e que eu gostaria que vocês compreendessem bem em relação a essas eras, é porque cada uma dessas eras ela vai trazer um aspecto importante de mudança e de transformação, né? E que ela vai chamar essas eras de formação, de formações culturais. Mas uma das coisas que é bastante importante é da gente entender que cada uma dessas eras elas foram se misturando, que são eras que, como eu disse, elas não têm não é um período que finalizou uma era, entrou a era da escrita, então agora não tem a era oral. Não, mas é a forma como cada uma dessas culturas elas foram se relacionando, elas foram se misturando a chegar no que a gente vai chamar hoje de cybercultura, ou enfim, né, dos processos de evolução que a gente vê hoje, né? Então, não são períodos lineares, como se uma era fosse desaparecendo após o surgimento de uma próxima. Não é isso. Mas é sempre a partir de um processo cumulativo, né? E de um processo também que a gente pode dizer de complexificação, né? Que uma vai se integrando
à anterior, né, e à próxima que vai surgindo. Então, isso vai trazendo, elas vão se reajustando, elas vão se relacionando, né, e eh, vão dar suporte ou vão trazer ao que a gente vai chamar hoje de cultura digital, enfim. E aí, o que que seriam então essa cybercultura, né? Lembrando que os processos e as mudanças das tecnologias de informação e comunicação, elas não estão separadas da cultura, por isso que eu estou trazendo para vocês um pouco dessa discussão, né? Elas não se separam, porque tem a ver com as transformações e com os processos culturais que estão envolvidos aí também. Então, o que que é essa cybercultura, né? O que que ela chama de cybercultura? Que é essa cultura que é caracterizada a partir do uso das redes, a partir da intercomunicação, da interconexão, a partir da criação de comunidades virtuais, a partir de um processo de inteligência coletiva. Então, ou seja, é uma cultura que ela é marcada pelo digital, tá? Ela é marcada pelo digital, é marcada pelo estudo também das suas técnicas. Então, o surgimento de tecnologias, ah, de equipamentos que tem como principal característica proporcionar para um usuário o quê? A escolha, o consumo individualizado, né? Isso em oposição ao consumo massivo que eu trouxe para vocês no início, né? Com aquele desenho. Então, como eu falei para vocês, hoje nós somos produtores e consumidores de informação o tempo todo, né? Nas redes. Então, hoje você escolhe aquilo que você vai consumir. Então, a gente vê esse processo de transformação, né? De consumo individualizado, em oposição ao consumo massivo. Então, ela vai chamar isso como uma vocês, tira um pouco. Vocês estão me ouvindo? Caiu minha conexão? Professora, caiu sim, agora voltou. Até que parte que eu tava? A senhora estava falando sobre conexão, se eu não me engano. Foi há um minuto atrás, basicamente. Ah, tá. Cortou sua Tá, fala e depois a senhora caiu. tá. Então, o que que ela vai chamar de cybercultura, né? Dessa cultura que é caracterizada aí pelo uso das redes, pela interconexão, de uma cultura do digital, marcada pelo digital, né? E do surgimento aí de tecnologias e equipamentos que têm características de propiciar a escolha e o consumo. Então, essa é a realidade a qual nós vivenciamos hoje, né? Que é essa escolha, que é o consumo individualizado, em oposição ao consumo massivo, como eu trouxe para vocês naquele desenho anterior. Deixa eu só ligar minha câmera aqui. Isso. Então, ela vai dizer que os processos comunicativos dessa transição, né, nos tiraram aí do foco de recepção, ou seja, nós não recebemos só a informação, hoje a gente interage com ela, a gente faz escolhas, né, e nos posiciona aí para um processo de busca, para um processo de entretenimento. Então, quando ela entra na discussão, né, e aí já em cybercultura, mas ela ainda falando dessa cultura do transitório, né, e ela retoma isso, a discussão sobre cultura das mídias também, ela vai falar sobre essa passagem com o surgimento, né,
que eu falei para vocês, de tecnologias que vão propiciar o processo de escolha e de consumo individualizado dessas outras tecnologias, né? Então ela vai falar, vai chamar isso de uma espécie de cultura do transitório, né? Ou seja, que esses processos comunicativos aí dessas transições nos tiraram o foco da recepção e hoje nos colocam um foco de processo de busca e de entretenimento. E que esses são os meios que prepararam basicamente a sensibilidade aí dos usuários para a chegada dos meios digitais, né? Então, é, é isso que ela vai trazer como um conceito para nós, né? Ela vai trazer isso como um conceito para nós. Deixa eu ver se tem um conceito de aqui, o conceito de cultura. E aí o que que ela traz, né? O que que a gente tem como pode ter como um conceito de cultura, como aquilo que cultiva, aquilo que faz nascer, aquilo que vai dar forma, né? Então a cultura é um conjunto de formas sociais que, de certa forma, elas emergem aí de um conflito entre o ser e a natureza e vai construir o que a gente chama de temporariamente de realidade. Então, esse é um conceito bastante interessante que a gente tem, né? E aí, dentro desse princípio, eu trouxe aqui uma diferença só para vocês, para ficar um pouquinho mais claro, né? Então, o que que a gente tem de cultura das mídias? Então, é basicamente, do ponto de vista, né, do que ela traz, a cultura do disponível, a cybercultura como a cultura do acesso, né? Ou seja, da possibilidade de acessar, de escolha e da busca individualizada, né, por entretenimento também e a cultura do digital, que é onde a gente vê o processo de convergência das mídias. Então, o que eu falei para vocês em relação àquelas eras culturais, hoje o que nós vemos dentro do contexto que ela traz é essa espécie de convergência, né? Então, a gente vê essas diversas eras culturais se convergindo e as mídias se convergindo hoje. Então, como eu falei para vocês, por exemplo, uma televisão que antigamente você só assistia a programas ou canais, hoje você assiste, você escolhe ali um filme que você quer assistir, você também escuta música na televisão, você tem acesso à web, a uma série de outras coisas, né? Então a gente ver esse processo de convergência aí de vários presente aí nessa cultura digital. E aí, o que que seria, né, essa essa convergência, né? O que que a gente tem, como que o surgimento dessa convergência? Então, a gente pode dizer que essa convergência ela é responsável aí pelo nível exacerbado que a produção e circulação de informação marca, né? Essa cultura digital. A gente, alguém, alguém abriu o microfone. Então a gente vive, digamos que dentro de um caldeirão que envolve várias dessas culturas que eu falei para vocês, né? Então tem aí a cultura de massa das mídias, a cultura digital. A gente vê uma hibridização dessas relações, né? Em todas essas eras. Como eu disse, né? A cultura, a comunicação oral, a escrita, a de massas, é muito presente, a cultura de mídias, né, e a cultura do disponível, a cybercultura. Então, tudo isso vai marcando essa cultura digital, que é basicamente o que a gente tem como uma convergência aí de todas essas mídias. Então, quando ela começa a discutir sobre essa convergência, né? Inclusive,
computacional, informacional. Ela vai falar que isso são desdobramentos que vão remodelando não só o suporte, mas o próprio sentido de cultura, né? E aí a gente vê outros sentidos, inclusive, do que nós temos, do que seja a cultura, né? E a gente vê, por exemplo, o impacto do computador sobre economia, sobre redes, tecnologias de inteligência e uma série de outras discussões. Como fim que eu quero apresentar para vocês essa são esses processos de mudanças, né, da quais nós estamos vivendo e que essas mudanças, elas de certa forma, elas também trouxeram muitas alterações para a nossa área e para a forma como a gente produz conhecimento, né, para a forma como a gente disponibiliza também o conhecimento. E aí ela vai trazer uma discussão bastante interessante que ela vai falar também no final do texto sobre o pós-humano. E aí, nesse texto, quando ela fala sobre o pós-humano, ela vai dizer a partir de uma condição humana que também está sendo transformada pela tecnologia. Então, é isso que eu gostaria que vocês entendessem, e aí, como eu falei no início da aula, é de que todas as coisas estão sendo transformadas por tecnologias, tá? De informação, tecnologias de comunicação, e esse processo de transformação, ele chega no humano também. Então, quando ela traz essa ideia de pós-humano, é a ideia de que o humano ele deixa de ser entendido como algo separado da técnica. Basicamente essa a compreensão que ela traz. Por quê? Porque o humano passa a ser visto como um híbrido, como um integrado às máquinas, como integrado às redes e a sistemas digitais, né? Então, ela vai fazendo algumas discussões sobre isso, para falar sobre esses processos de transformações que têm, inclusive, transformado o humano, né? A gente vê, por exemplo, quando a gente vai para a área de medicina, né? E a gente vê as tecnologias aí bastante presentes em algumas áreas, mas, por exemplo, pessoas que convivem hoje com marca-passos, né? Ou pessoas que convivem hoje com, por exemplo, com perna mecânica, ou alguma coisa desse sentido, que é a forma mais visual, né, que a gente tem. Mas a gente pode dizer que esses processos de transformação das tecnologias que também chegam no humano já alterou muitas outras coisas, né? A gente pode dizer que isso tem apresentado transformações tanto no nível psíquico, quanto no nível social, e também quanto no nível mais antropológico. Então, essa corporificação das tecnologias, né, de estarem no corpo mesmo, tá? De estarem no humano mesmo. Então, todos nós somos atravessados, né, por tecnologia, e quando ela traz essa discussão do pós-humano, é justamente para tensionar que o humano, e ela vai dizer isso sim, gente, nós estamos falando de um texto que é de 2003, hoje nós estamos em 2026, a inteligência dessa mulher, quando ela traz essas discussões, né, e são discussões que a gente vê que são muito presentes até hoje, então, e ela pensando já à frente, né, então, ela vai tensionar essa ideia do humano que ele não pode mais ser reconhecido como foi nas eras anteriores, né? E de que essas tecnologias elas têm sobreposto aí cada vez mais e tornado às vezes coisas que às vezes a gente não sabe nem o que virá do ponto de vista de futuro, né? Então nós somos atravessados por tecnologias, e esses elementos eles trouxeram aí essas tendências, né, do que a gente inaugura como cultura digital, que vão moldando o pensamento, vai moldando sensibilidade, né, e que vai proporcionando, inclusive, novos ambientes. E aqui, passando aqui para as considerações, né, como eu falei para vocês aqui, própria ideia de cultura, né, ou de sociedade,
ela já não pode mais ser plenamente compreendida sem o reconhecimento dos dispositivos de software e de hardware, porque isso, né, constitui também, vai constituir também, a partir dessa ideia do humano que ela está falando, a questão da corporeidade, né, das relações sociais. Então, estamos à frente aí de novas formas de socialização do espaço, novas formas de buscar informação, novas formas de nos relacionarmos, né, com novas formas de leitura, de poder, de economia e de sociedade. Então, são essas as transformações que ela traz para nós, né? E essas transformações de tecnologias transformaram também a forma como a gente entende, a forma como a gente vê a nossa área, né? Trouxeram mudanças muito significativas para o fazer da biblioteconomia, né? Vocês vão se deparar aí em outras e diversas disciplinas, discussões de tecnológicas, né? Da forma como hoje a nossa área ela tem sido desenvolvida. Eu queria abrir agora para perguntas ou para dúvidas que alguém tenha. Eu acredito que alguns de vocês já devem ter feito a leitura do texto durante a semana mesmo, né? Porque a disciplina já estava aberta desde o dia 4. Então, eu queria abrir para perguntas ou para a gente interagir um pouquinho. Como assim que você diz em relação à alienação de pessoas? Rafael que perguntou? Ralph. Então, quando ela traz a discussão sobre o pós-humano, né, ela vem fazendo a. Vamos entender que desde o começo do texto, ela vem trazendo alguns desdobramentos para chegar na cybercultura, para chegar numa cultura digital, na discussão de uma cultura digital. Então, ela vai perpassando, e a ideia central dela no texto é discutir justamente essa complexidade da cultura, tá, relacionada com as questões tecnológicas e com as mudanças dessas eras, né? Com a própria convergência dessas eras. Quando ela chega no pós-humano para discutir o seguinte, para falar que o pós-humano, né, essa ideia que ela traz de pós-humano, é de um humano que já não existe mais separado de tecnologia, de um humano que vive num processo de interação com diversos sistemas técnicos que transformam a sua forma no mundo. Então, ela vai falar dessa discussão a partir também de perspectivas que são, de tecnologias que são visíveis, do processo de corporificação de fato também dessa tecnologia. Então, de você ver realmente esse processo de interação, não só de um humano que interage com uma tecnologia, mas de uma tecnologia que seja também corporificada, de uma tecnologia do corpo, né? Por isso que eu falei sobre, por exemplo, a perna mecânica, ou do exemplo mais rápido que eu tenho agora aqui em relação à medicina, né? Do uso, por exemplo, de marca-passo, né? E de várias outras coisas, mas desse tipo de humano, né? De um humano que não tem como mais ser reconhecido como foi nas eras anteriores. Agora, esse é um texto que ela traz, que ele é de 2003. Certamente, certamente, porque ela faz isso, né? Ela traz muitas discussões, e acho que isso é característico muito também de pesquisador, né? Você vai desdobrando conceitos e conhecimento, e pode ser que hoje ela tenha alguns outros conceitos que sejam agregadores a esse, né? Mas para essa época, né, e de 2003, quando ela está falando justamente dessa tecnologia que tem sobreposto é, o humano, né? E de algo que virá que nós não sabemos o que virá. Então, esse é o comentário que ela faz, mas do que a gente é, tira do conceito que ela traz é justamente para falar que a tecnologia não é só do ponto de vista de tecnologia,
mas ela fala de um processo de mudança, de condição mesmo. Então, a forma como a tecnologia afeta aquilo que você está pensando, a forma como a tecnologia afeta aquilo que você percebe no mundo, a forma como você se relaciona, a forma como você é definido como humano mesmo. Então, desse humano que já não existe separado de tecnologia, mas que ele vive em constante interação com esses sistemas técnicos, né, que vão transformando a forma como esse ser é no mundo. Então, acho que é basicamente isso que ela faz. Não sei se ficou dúvida, se eu consegui responder. Então, é, da cultura de massas, a gente tem os exemplos mais clássicos de massa, né? Então, vamos dizer que a televisão, da cultura de massas, o rádio antigamente, mas hoje a gente, né, a gente vê pouco, ainda tem muita gente que escuta, mas tem poucas pessoas, mas ainda tem o rádio, né? As pessoas ouvem muito Spotify, né? E essas outras coisas, mas é pensar na massa como uma forma de pensando de um produtor, tá? A pensar a massa nesse sentido, de um produtor que produz para muitos, não de um processo que envolve a colaboração de muitos para muitos, né? No sentido ali do que eu trouxe da imagem para vocês. E aí, a cultura da mídia, basicamente, que ela traz, ela faz algumas indagações sobre a questão das mídias, porque de fato era uma palavra que para ela não tinha, era uma palavra que surgiu e que começou a ser gerados muitas tensões em relação à própria palavra, né? De fato, o que estava sendo chamado como cultura de mídias, o que era essa cultura de mídias. Mas o que ela vai chamar de cultura de mídias? Ela vai chamar de cultura de mídias quando ela diz assim, que ó, a cultura de mídias não se confunde com a cultura de massas, nem com a cultura virtual, nem com a cybercultura, mas é como se ela fosse o geral disso, sabe? É como se ela fosse falar que esses diversos elementos, esses diversos processos de alteração, eles foram sendo semeados por processos de produção, de distribuição, de consumo comunicacional, e esses processos, eles foram se fertilizando, e é isso que ela vai chamar de cultura de mídias. É como se fosse um processo um pouco maior do que a cultura de massas, né? Basicamente, assim, do entendimento que eu tive, contexto que ela traz. Então, é basicamente isso que ela vai dizer que é a cultura das mídias, né? Então, é como esses processos foram se fertilizando, como a forma como a cultura oral, escrita, impressa e a de massas foi se fertilizando, foi se transformando, e ela traz isso tudo dentro de um conjunto que ela vai chamar de cultura de mídias, né? E depois há um processo de transformação para a cultura digital. Então, é disso, das mídias serem conformadoras de novos ambientes, né? De novos ambientes sociais. Tem mais, pessoal? Tudo certo? Então, eu vou disponibilizar para vocês os slides, né? E aí, lembrando que vocês ainda têm um tempinho para poder fazer o questionário, né? E responder ao questionário, mas façam a leitura do texto. Se tiver dúvida em relação ao texto, pode mandar por e-mail, né? Que aí eu ou a Thalita a gente vai poder ajudar vocês nas dúvidas de vocês. Mas a ideia, de fato, do texto era justamente para apontar esses processos de transformação, sabe? O texto ele não está relacionado
especificamente a nossa área da biblioteconomia, mas a gente consegue visualizar muitos processos e muitas mudanças também decorrente das tecnologias, né, de informação e de comunicação, e a gente vê isso também apontado no texto, né? Quando ela vai falar sobre a cultura impressa, né? Sobre a de massas, então tem muitas relações aí que vocês podem ser que vocês consigam visualizar isso, né? Eu não sei se vocês já fizeram história dos registros e do conhecimento, que se não fizeram ainda vão fazer, e aí vocês certamente vão se lembrar bastante é, desse texto, justamente porque tem essas discussões. Então, a forma como ela vai trazendo no texto, né, as mudanças de cada uma dessas eras vai nos fazendo refletir ao que vivemos hoje, né, aos processos de transformação da qual nós estamos vivendo hoje, né, enquanto sociedade. Então, agora com já há algum tempo com a inteligência artificial, né, e que uma série de outros processos aí que têm mudado profundamente a forma como a gente produz, a forma como a gente recebe informação. Então, façam a leitura do texto, façam o questionário, qualquer dúvida em relação a prazos, vocês podem entrar em contato, que eu estou aqui disponível para contribuir com esse processo de formação de vocês, ok? Dúvidas em relação a prazos, dúvidas em relação à atividade, alguma coisa nesse sentido? O prazo da atividade até que dia é hoje? Que eu não peguei o Oi? início da aula. A atividade para ser entregue até hoje? É que eu não Não, consegui ver não, o início da aula. não. Lá no Moodle tem lá no Moodle tem lá a data direitinho. Então, o questionário ele vai estar disponível até o dia 17, Ah, sim. Obrigada. tá? Até final, se não me engano, cai bem no domingo, né? Até o dia 17 à noite. Então, vocês vão ter um tempinho aí na próxima semana para dar continuidade, para poder fazer a leitura e responder o questionário até o dia 17.